Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos só esperar o pessoal entrar, né? Para você que vai ver esse vídeo na sequência, já deixo aqui registrado que esse bate-papo nosso vai ser um bate-papo riquíssimo, né? Então, vamos todos entrando, vamos todos aí compartilhando. Pessoal, vamos entrar, tá? Que hoje, modéstia à parte, esse bate-papo vai ser fantástico. Então, primeiramente, me diga aí da onde que vocês são, da onde que vocês estão falando, pessoal do Brasil inteiro, né? No meu curso de peças práticas para delegado de polícia, pelo que eu já vi, tem gente do Brasil inteiro indo fazer as provas no Pará, no Paraná, né? Rio Grande do Norte, sem contar as inúmeras provas que estão para abrir no próximo ano. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aí de Goiânia, né? Seja muito bem-vindo. Já vi um colega, um conhecido aí de São Paulo também, pessoal de São Paulo sempre presente. Algumas pessoas que eu conheço aqui também do Rio de Janeiro. Então, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Hoje, nós vamos trabalhar alguns pontos colocados, né, só para contextualizar um pouco vocês. No sábado agora, eu abri uma caixa de perguntas aqui nos meus stories, né, para as pessoas compartilharem as suas dúvidas. Recebi mais de 40 pontos. E resolvi então fazer uma live para respondermos esses pontos, que eu acho que são dúvidas, a maioria delas, comuns a todas as pessoas. Então, são essas dúvidas que eu vou estar trabalhando agora aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode também colocar aí que eu vou anotar e vamos ampliando assim o nosso bate-papo, né? Pessoal aqui do Espírito Santo também, já vi que tem gente de Colatina, enfim, sejam todos muito bem-vindos. E a primeira pergunta que eu quero começar com vocês no nosso bate-papo, eu recebi essa pergunta pelo menos 6 vezes, tá? Eu respondi aquele dia no sábado, mas vou trazer aqui que eu acho que é um tema muito interessante que muitas pessoas têm dúvida. Pessoal, professor, delegado do Pará, eu preciso estudar somente as medidas cautelares ou devo abranger todas as outras peças? Por exemplo, portaria, por exemplo, relatório conclusivo de inquérito policial, por exemplo, ato de indiciamento. Essa primeira pergunta eu acho extremamente pertinente. Por quê? Porque o edital de delegado da Polícia do Pará, né, antes que vocês me perguntam, não vamos falar somente de delegado do Pará. Vários dos pontos aqui serão pontos trabalhados para qualquer concurso público de delegado, pontos da peça, mas resolvi começar com esse, que foi uma das perguntas que eu vi que foram bem evidentes. O concurso de delegado do Pará traz como ponto central a questão envolvendo a terminologia, né, peça processual. Acontece que o cargo de delegado de polícia não possui em sua doutrina, né, quando a gente trabalha o ponto no âmbito da doutrina, peças processuais, já que a investigação criminal diz respeito ao quê? Ao momento pré-processual, que antecede, portanto, a fase processual, que antecede a ação penal. Conversando com inúmeros outros professores, né, chegamos à conclusão de que a referência à peça processual deve ser compreendida como peça procedimental, ou seja, qualquer ato do delegado de polícia no âmbito da investigação criminal, não só as medidas cautelares propriamente ditas, né? Não só as medidas cautelares propriamente ditas, de modo que você também deve ter essa atenção em relação, por exemplo, à portaria, como foi o concurso de delegado do Espírito Santo, que foi questionado uma portaria, né? O mesmo relatório conclusivo de investigação, e inclusive saber fazer o indiciamento, já que o indiciamento inclusive pode ser feito dentro do relatório conclusivo do inquérito policial, tá? Então esse era o ponto 1 que eu queria trabalhar com vocês.
Seguindo na lista das dúvidas que foram colocadas para mim, né, no domingo, sábado e domingo, né, e que vocês podem aqui também estar trazendo novas dúvidas, podem ficar à vontade. O segundo ponto que eu queria falar com vocês diz respeito ao seguinte questionamento. Professor, como fazer tipificação sem consulta, né? Muitos concursos de delegado de polícia você não tem consulta ao código. Ainda assim você precisará fazer a tipificação. Então, como fazer a tipificação sem consulta? Estou abrindo aqui do meu lado, só pegando aqui o Código Penal para dar um exemplo de vocês do que seria, né, essa tipificação. Ah, professor, eu preciso memorizar os dispositivos, os números dos dispositivos, os números dos parágrafos. Em regra, a maioria das provas ela não exige, quando você não tem consulta ao código, exatamente a citação ipsis literis do número, do parágrafo, do inciso. Mas você tem que fazer a tipificação tendo por referência o quê? Tendo por referência a ratio da tipificação. Por exemplo, imagine que vamos falar de um caso de homicídio, artigo 121, qualificado, parágrafo 2º, pelo emprego de veneno. Você não precisa fazer uma referência, por exemplo, temos diante desse caso o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Não. Você pode simplesmente falar o quê? Estamos diante de um caso. O caso narrado evidencia a prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Você não cita o tipo, o número, mas você vai trabalhar com a ideia central inerente à tipificação. E os concursos, nesses cenários, têm considerado, sim, tipificados quando o candidato assim procede. Então, o que vocês têm que prestar atenção na hora de estudar, principalmente direito penal e as principais legislações extravagantes, né? Estatuto de Desarmamento, Lei de Drogas e inúmeras outras, é não no artigo propriamente dito. Lógico, se cair na sua prova pontos que são muito óbvios, crime de tráfico de drogas, né, artigo 33, associação ao tráfico, 35, né, posse e porte de arma de fogo, 12 e 14 Esses dispositivos, por óbvio que você pode fazer citação direta, mas caindo algum ponto mais complexo, não se desespere, né? O desespero nesse momento vai trabalhar contra você e pense, portanto, na ideia central do dispositivo legal, beleza? Terceiro questionamento que me fizeram e que eu achei muito interessante, e esse é um erro que as pessoas cometem de forma reiterada e isso me preocupa um pouco. Até no meu curso de peças, esse é um ponto que eu corrigi vários alunos, né? Qual que é o terceiro ponto? Professor, no preâmbulo eu posso fazer referência a qualquer... eu posso fazer citação ali de qualquer referência legislativa? Observem o seguinte, só deixa eu abrir aqui um material, que é um material do meu curso, mas eu quero deixar aqui só para vocês terem ideia do que eu estou falando, tá? Cadê? Aqui, achei. Vamos lá, deixa eu jogar aqui pro computador só para vocês terem uma ideia do que eu quero falar. Aqui, né, é um material que eu tenho no curso, que ele diz respeito às disposições, às referências legislativas que devem sim constar do preâmbulo. Por exemplo, essas duas referências legislativas, artigo 144 da Constituição Federal, parágrafo 4º, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, são dispositivos que elas podem estar em 100% dos preâmbulos de qualquer peça prática do delegado de polícia, legislações comuns a todas as peças práticas. E na sequência nós temos as legislações específicas, né? Portaria, né? A referência, termo de fiança, busca e apreensão, prisão temporária, né? E por aí vai. Prisão preventiva, interceptação telefônica, enfim. São várias as referências. Por exemplo, sequestro de bens, artigo 127, enfim. E por aí vai. O que muitas
O que muitas pessoas acabam se equivocando é quando elas começam a colocar no espaço do preâmbulo referências legislativas que não dizem respeito à legitimação do delegado de polícia. O preâmbulo ele tem por finalidade conferir a legitimidade para o delegado de polícia representar por uma busca, representar pelos requests, interceptação telefônica. Você não vai colocar ali, por exemplo, uma referência legislativa que trabalhe os requisitos de cabimento de uma preventiva, os requisitos de cabimento de uma temporária. Então, muito cuidado para você saber distinguir esses pontos internamente na peça. Por quê? Alguns professores estão comentando, e eu particularmente concordo com o raciocínio que eles estão fazendo, só pegar aqui um outro detalhe, no sentido de que um ponto específico que vai ser cobrado, por exemplo, para a Polícia Civil do Pará, que está lá no edital, é a cobrança da sistematização lógica da peça. Um dos alcances, ninguém sabe exatamente o alcance do que significa essa sistematização lógica. Estamos trabalhando muito aqui com conjectura, né? Com conjectura. Então, diante desse cenário, você tem que tomar cuidado com o que significa ou não a sistematização lógica. E um desses alcances possíveis da sistematização lógica diz respeito à distribuição exata interna, né? A distribuição exata interna da peça. Por exemplo, o que é no preâmbulo tem que ser ali o que está no preâmbulo. O que está no direito tem que ser o que está no direito. Então você tem que saber essa distribuição interna. E o João Vitor aí até coloca, né, uma fala que eu conheço, vários professores falam, né, que tem que colocar o máximo de artigos possíveis no preâmbulo. Tecnicamente isso não é adequado, né? A técnica, se você pega os livros de peças que trabalham as peças do cargo de delegado de polícia, eles vão trabalhar esse ponto de forma técnica. E você tem que colocar ali exatamente os pontos que dizem respeito, por exemplo, no preâmbulo, a legitimação. Na parte do direito, as partes relativas, por exemplo, ao cabimento das medidas cautelares. Então, tudo na peça tem o seu local correto para você trabalhar um ponto ou outro, né? Beleza? Seguindo então para a próxima, as dúvidas que forem aparecendo, né, eu vou responder mais na sequência aí, então podem deixar a sua dúvida que a gente responde no momento apropriado, logo mais para o final, beleza? Quarto ponto, professor, eu preciso citar julgado, preciso citar doutrina, preciso citar jurisprudência? Essa é uma pergunta extremamente pertinente, em especial para delegado do Pará. Por quê? Um item específico da ficha de correção para delegado da Polícia Civil do Pará diz respeito ao item nível de persuasão. Esse é um ponto que vai ser, no qual você vai ser questionado na peça. Você tem que trabalhar com persuasão, com convencimento daquele que vai analisar a sua peça que você está escrevendo, de que a peça é a mais adequada possível para o caso que se apresenta ali. E nesses termos, citar súmula, citar eventual jurisprudência, citar eventual doutrina, pode garantir uma pontuação melhor para você no item chamado, para delegado da Polícia do Pará, nível de persuasão. Ah, professor, e para outros concursos como um todo? Para outros concursos, pelas chaves de correção que tem se apresentado até hoje, não tem sido, via de regra, né, um ponto a ser cobrado. Só que eu tomaria cuidado especificamente para esse concurso,
da Polícia Civil do Estado do Pará, né? Do Estado do Pará. Beleza, pessoal? Seguindo, mais um pontinho aqui relativo a linhas, né? Que o pessoal perguntou. Que coincidentemente é até a pergunta que o próprio Leonardo acabou de fazer aqui na nossa live. Professor, como nós estamos diante de delegado do Pará, ou mesmo de qualquer outro concurso, especificamente delegado do Pará, com 150 linhas, é possível trabalharmos com medidas cautelares trabalhadas de forma conjunta? A resposta é sim, com certeza é possível. E digo mais, quanto maior a quantidade de linhas que o concurso te oferta, maior é a chance de aparecer uma peça com uma medida cautelar acumulada com outra. Por exemplo, é possível um relatório conclusivo de inquérito policial cumulado com uma representação de preventiva, cumulada ainda com um ato de indiciamento. É possível? É possível 3 medidas cautelares em uma, né? Por exemplo, é possível sim falarmos com medida cautelar de prisão temporária ou prisão preventiva, com busca e apreensão e sequestro, ou busca e apreensão ou sequestro, uma interceptação telefônica com uma busca, uma interceptação telefônica com um pedido de prisão, né? Enfim, existem vários cenários possíveis de cumulação de medidas cautelares. E isso, né, fica aí, portanto, dentro da criatividade da banca, de como essas medidas cautelares serão trabalhadas. A título de curiosidade, por exemplo, no meu curso de delegados, tanto do Pará, né, que eu tenho aqui, quanto do Paraná, mas eu vou dar mais evidência ao Pará, porque é o que eu estou nesse momento com as inscrições abertas para o meu curso de peças práticas para delegado do Pará, né, com correção individualizada. Só para vocês terem ideia, foi a terceira rodada. Na terceira rodada do curso eu trabalho com uma peça prática com 3 medidas cautelares. Na rodada 2 e na rodada 4, cada uma delas com 2 medidas cautelares. Eu vou trabalhar aí com, por exemplo, com uma distinção específica, um caso de foro por prerrogativa de função, um caso envolvendo júri. E tudo isso são variantes que podem ser trabalhadas pelo examinador no dia da sua prova, né? Então, são pontos que você precisa estar atento. E como fica o preâmbulo nesse caso, como o colega perguntou, com diversas cautelares. No preâmbulo, então, você vai ter que fazer referência. Vamos pegar aqui o material de novo, só para abrir aqui para vocês. Cadê? Aqui. Só. O preâmbulo, em termos de referência legislativa, esse material que está aqui, está no curso, né? Eu recomendo aos alunos que eles memorizem. Se você coloca, né, dá uma olhada nesse material todos os dias, em questão de 2 semanas, tudo isso aqui está memorizado. Então, imagine uma peça com uma acumulação de medida cautelar. Como que ficaria o preâmbulo, respondendo o colega? Você teria esses 2 aqui, que vão estar em todas as medidas cautelares. Vamos dizer que agora que estejamos diante de um caso envolvendo uma busca e apreensão. Você vai fazer as referências da busca e apreensão e colocar também as referências da prisão temporária, caso os 2 cumulem. Então, em caso de acumulação, meus amigos, nós vamos então ter também, no âmbito do preâmbulo, uma cumulação da legitimação da atuação do delegado de polícia. No direito, uma cumulação dos requisitos, da comprovação dos requisitos de cada uma das medidas cautelares, tá? Então, é assim que a gente vai estar trabalhando esses pontos. Beleza? Seguindo aqui, acho que foi até a pergunta de alguém agora há pouco, tô até procurando aqui quem foi, o João Vitor, né? Que é uma pergunta que foi feita. Seguindo aqui, cadê a pergunta? Professor, se eu estou diante de um caso
que envolve cabimento de prisão temporária e o mesmo caso, em tese, também cabe prisão preventiva, como fazer a escolha? Se eu tenho um caso em que ele ao mesmo tempo cabe prisão temporária e preventiva, como fazer? Qual seria juridicamente o melhor caso? Se a gente pegar, a resposta que eu vou te dar, ela diz respeito ao como o tema já foi cobrado até hoje em outras peças práticas do cargo de delegado de polícia e como, via de consequência, eu também trabalho o tema à luz do curso que eu tenho, né, dos meus cursos que eu tenho aberto agora de peça prática. Respondendo propriamente dito, se eu tenho um caso que cabe ao mesmo tempo prisão temporária e preventiva, qual utilizar no caso concreto? Dentro do que foi pedido até hoje, dentro do que é colocado por todos os livros de peças práticas, a resposta é sempre dar preferência à prisão temporária. Sempre dar preferência à prisão temporária. Eu trago aqui 2 argumentos que para mim são argumentos muito fortes que justificam essa situação, né? Se o crime está no rol da temporária e além disso, tivermos diante de elementos de uma prisão preventiva, dentro desse cenário, você vai escolher a temporária. Por quê? Primeiro, a prisão temporária é, por excelência, a prisão da investigação criminal. É a prisão que somente é possível no âmbito do inquérito policial. Então ele é, por excelência, a prisão, como dizem vários colegas, vários profissionais, e o colega aí também colocou, é a prisão por excelência do delegado de polícia. E segundo, um argumento de ordem prática, do dia a dia do delegado de polícia, do dia a dia da atividade policial. Sempre que nós estamos diante de um caso que é cabível temporária e preventiva, a gente sempre, na atividade policial, começa com a temporária. Por quê? Para ganharmos tempo. Para ganharmos tempo no âmbito da investigação criminal. Se eu faço a temporária, se depois eu faço um pedido, né, sequencial também de temporária, para somente depois fazer o que? O pedido da preventiva. Então, se eu tenho um pedido da temporária e depois, né, a sequência dele, para somente depois pedir a preventiva, eu ganho tempo aí da temporária, para conseguir efetivamente dar sequência na investigação criminal, fazendo uso somente no final, após esgotado todos os prazos da temporária, fazer uso então do pedido da preventiva, né? Então, essa é uma dica aí que os concursos, não só os concursos têm seguido, mas também é da rotina do delegado de polícia. Beleza, pessoal? Deixa eu seguir aqui então para o nosso próximo ponto. Tem muita coisa para trabalhar aqui ainda. E só lembrando, para você que está aqui comigo, né, vai continuar aqui comigo até o final, está aberto meu curso agora de peças práticas para o delegado do Pará com correção individualizada. E nesse âmbito tem um questionamento que muitas pessoas fazem para mim, que foi até uma das perguntas feitas no dia. Professor, o seu curso com correção individualizada, eu quero um curso de correção individualizada, é para delegado do Pará. Será que eu posso fazer esse curso para delegado do Paraná ou mesmo para Rio Grande do Norte? O curso vai me ser útil? Na minha primeira turma, eu fechei a primeira turma com 52 alunos, né? As vendas fecharam em 5 dias com 52 alunos. Dos 52 alunos, 15 ou 16, não me recordo agora, não eram pessoas que estavam fazendo delegado do Pará, mas estavam pensando em delegado do Paraná ou mesmo Rio, ou mesmo RN. E o que eu disse para eles é o seguinte: aprender a fazer uma peça prática é algo que você vai aprender comigo e isso é aproveitável para qualquer concurso público. O conteúdo do curso, portanto, ele é aproveitado em sua essência para qualquer pessoa que fizer
o curso, tá? Independente do concurso público. De fato, tem os detalhezinhos, umas diferenças pequenas de um edital para o outro, mas isso é quase perfumaria, isso é mero detalhe, porque o grande conteúdo do curso, o diferencial que você vai ter ali, todo o conteúdo relativo a você fazer uma peça prática, isso sim você vai ter na íntegra e vai estar preparado para fazer uma peça prática do cargo de delegado de polícia. Beleza? Seguindo aqui então com as nossas perguntas. Vamos seguir com as nossas perguntas. Professor, vamos dizer que no dia da prova me deu um pânico, me deu uma dificuldade e por algum motivo a quantidade de linhas não me é suficiente. Em que eu devo focar? Qual deve ser a minha prioridade no momento da resposta? Às vezes até para direcionar a quantidade de linhas. Prestem atenção. Esse é um ponto que vocês têm que ter de forma muito clara para vocês. Onde que está o peso de uma peça prática? O peso principal de uma peça prática está, primeiro, na parte do direito, onde você vai trabalhar ali os requisitos das medidas cautelares. Você vai mostrar que os requisitos das medidas cautelares foram preenchidas. Primeiro ponto. Segundo ponto, espaço do pedido. Principalmente certas medidas cautelares, como interceptação telefônica, né? Ou mesmo quando houver cumulação de medidas cautelares, como prisão temporária, ou mesmo com uma busca ou um sequestro. Então são informações do âmbito do pedido, a questão da manifestação ou não do MP e vários detalhes que cada medida cautelar possui. Esses pontos que estão tanto no direito quanto no pedido são os dois maiores pesos de uma peça prática. Após isso, nós temos o espaço do preâmbulo, como um espaço também que você precisa ter uma atenção especial, tá? O resto tem pontuação, lógico que tem endereçamento, a questão fática e a questão, os pontos de referência que fica entre o preâmbulo e o endereçamento, tudo isso tem peso, lógico, mas são pontos secundários se nós pensarmos nos pontos que você tem que ter em mente para o dia da prova, tá? Beleza, pessoal? Seguindo. Professor, eu não consigo... A próxima dúvida do aluno. Eu não consigo entender a estrutura das peças práticas, porque são muitas peças práticas, eu fico perdido e tenho até dificuldade de ver uma estrutura base das peças. Esse tipo de dúvida, dessa dificuldade de ver esse monte de peça prática e de não ver uma estrutura base entre elas, na verdade, isso diz respeito a uma... Como eu posso colocar? Uma falta de metodologia que alguns cursinhos possuem. Vamos lá. Já vou explicar para vocês como vocês têm que trabalhar isso, mas aqui eu preciso falar de um detalhe que eu reputo essencial que eu trabalho no meu curso. Sempre que eu vou trabalhar passar para vocês no meu curso como funciona a estrutura de uma peça prática, eu tenho um vídeo de aproximadamente 40 minutos, se eu não me engano, no qual eu vou trazer os elementos centrais de uma peça prática comum, os elementos comuns a todas as peças práticas. E uma vez montados esses elementos comuns a todas as peças práticas, eu tenho um material de apoio no qual eu vou te mostrar então as especificidades de cada uma das peças práticas. O que acontece? Muitos dos cursinhos, eles não têm essa preocupação inicial de mostrar uma estrutura, uma espinha dorsal comum a todas as peças práticas. E isso trabalha contra você que é aluno. Por quê? Ao você não visualizar a estrutura comum a todas as peças práticas, isso torna mais difícil, inclusive, o aprendizado, já que parece que você vai sair ter que ir decorando milhões de detalhes de milhões de peças práticas. Não é assim.
né? De repente, você precisa ter em mãos um cursinho que vai te dar esse direcionamento inicial e somente trabalhar um detalhe ou outro da peça prática na sequência, que é assim que eu trabalho metodologicamente e didaticamente, por entender que é melhor. Então essa dificuldade que o aluno colocou, né, de entender a estrutura de milhões de peças práticas diz respeito a uma falta de metodologia. Alguns livros, inclusive, têm essa problemática. Você precisa sempre, quando for estudar uma peça prática, começar com a sua espinha dorsal, os pontos comuns a todas as peças práticas, para somente na sequência compreender a distinção entre cada uma delas. Beleza, pessoal? Seguindo, professor, eu tenho muita dificuldade de trabalhar elementos envolvendo fumus commissis delicti, periculum libertatis e periculum in mora, que são os requisitos gerais das cautelares, né? Das cautelares. Essa dúvida, ela diz respeito, na verdade, a uma questão muito interessante. Por quê? Quando a gente vai estudar as medidas cautelares propriamente ditas, né, quando a gente pensa nas cautelares restritivas de direito, a gente vai falar no fumus commissis delicti com periculum libertatis. Com todas as demais medidas cautelares, nós vamos pensar em fumus commissis delicti e periculum in mora. Só que uma coisa que muitas pessoas passam despercebidas, até por desconhecerem as bancas, é que, e esse é o pulo do gato, quando a gente trabalha as restritivas de liberdade, as cautelares restritivas de liberdade, né, preventiva e temporária, você precisa sim trabalhar com esses elementos, fumus commissis delicti e periculum libertatis. Só que o que a maioria das pessoas desconhece é que quando a gente trabalha todas as outras medidas cautelares, que não são restritivas de liberdade, e a gente analisa as bancas, como as bancas trabalham esse tema, não são questionados para você trabalhar ali a fundo, ou mesmo às vezes citar o fumus commissis delicti e o periculum in mora. No caso das diversas medidas cautelares que não sejam restritivas de liberdade, como por exemplo, interceptação, a busca, né, o sequestro e várias outras que podem ser questionadas, as bancas somente pedem dos alunos o cumprimento dos requisitos legais. Então, por exemplo, se a gente pega a banca CESP, quando ela apresentou o gabarito, né, a resposta em tese ideal da interceptação telefônica, ela não exigiu do candidato o que? O fumus commissis delicti e o periculum in mora, mas tão somente o preenchimento dos requisitos cautelares no âmbito da legislação, né, da respectiva lei, para ser preenchido pelo candidato. Então, esse é um ponto de distinção. Então, fica aí a dica. Nas medidas cautelares que não sejam restritivas de liberdade, foquem principalmente na comprovação dos requisitos legais da medida cautelar. Beleza? Pessoal, esse é um ponto. Deixa eu passar o olho aqui rapidamente, se tem alguma dúvida que de repente eu não tenha respondido ainda, tá? E para você que tem interesse no meu curso de peças práticas para delegado do Pará, é só buscar o meu site www.brunozanotti.com.br. É um curso com 4 rodadas. Apesar de serem 4 rodadas, vocês vão trabalhar com 8 peças práticas, além de rodada bônus, né? Já tem uma rodada bônus, ainda vou disponibilizar mais uma rodada bônus, tudo com correção individualizada. E uma vez um aluno me perguntou, professor,
Qual a importância da correção individualizada? E aqui eu vou deixar um depoimento de um aluno e que vocês têm que tomar muito cuidado. Quer ver? Vou abrir aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer, e vou deixar uma dica para você que está aqui, para você tomar cuidado no dia da prova, mesmo que você não faça comigo o curso. Para você, esse é o tipo de coisa que você não pode se dar ao luxo de errar, tá? Abrindo aqui, pegar aqui, ó. Achei. Muitas pessoas têm dificuldade, principalmente no português, né? E relacionar também a questão do português com o conteúdo propriamente dito. Não, não é essa que eu quero não. Deixa eu pegar aqui a outra. Aí, essa daqui pode ser. Aí, agora eu achei. Olha só. Essa daqui, né, a título de curiosidade, é a rodada 2 do meu curso de Delegado Pará. Eu sempre trabalho aqui, né, com... Deixa eu mudar aqui a visão. Com uma estrutura muito próxima das provas, né, de concurso propriamente dita. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para você... Só beber uma água aqui. Que vai fazer a prova. Vamos lá. Cadê? Tá. Aqui. Só pra vocês terem ideia, os meus gabaritos... Pessoal, os meus gabaritos, eles são extremamente detalhados, tá? Só esse daí tem cerca de... O gabarito da peça prática tem o quê? São 7, 8 páginas, né? Então... Mas vamos lá, voltando ao tema aqui que eu queria trabalhar com vocês. Vamos pegar esse preâmbulo aqui como exemplo, né? A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do seu delegado de polícia, ao final assinado, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, dentre outros dispositivos. Uma coisa que eu faço de correção de português é o uso da vírgula, um cuidado que eu tenho no preâmbulo. Por quê? Por exemplo, quando você for citar aqui artigo 5º, vírgula, inciso 11, vírgula, e artigo 144, vírgula, parágrafo 4º, vírgula, ambos da Constituição Federal. E é uma citação aqui também, por exemplo, da lei, artigo 2º, vírgula, parágrafo 1º, vírgula, da lei com letra maiúscula, número 12.830/13 ou /2013. Se você não souber citar uma lei, ou se você citar errado, só no preâmbulo, você pode ter todos os erros de português. Eu tive um aluno, foi um curso que eu fiz para delegado do Pará. Isso aqui eu acho muito interessante a fala dele. Só no preâmbulo ele teve todos os erros de português que ele poderia ter na prova. Por quê? Porque ele não sabia citar lei. A lei ela tem que ser lei com letra maiúscula, número, né, abreviado. E, por exemplo, a utilização da vírgula. Se eu faço artigo... Quer ver? Deixa eu só abrir aqui o Word para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se eu cito, por exemplo, artigo... Já vou mostrar aqui para vocês. Da lei número 12.830/13. Artigo 2º, inciso 1 da... Aqui, ó. Isso é para vocês nunca mais errarem na prova, hein? Se eu cito artigo 2º da lei número 12.830, eu não meto uma vírgula aqui entre eles. Essa vírgula ela está errada. Então é artigo 2º da lei maiúscula número 12.830, né? Pode usar aqui o pontinho, 12.830/13. Contudo, se eu citar o inciso, parágrafo, a linha qualquer que seja, artigo 2º, vírgula, inciso 1, vírgula, da lei número 12.830. Aqui eu vou usar a vírgula. O inciso aqui, ele também pode ser dispensado, né? Então,
são detalhes que a correção individualizada vai trazer para você não correr o problema que o colega teve, né? De não ter simplesmente no preâmbulo, basicamente, o seu português já no limite do que ele poderia errar de português. E vários outros vícios de linguagem, né? As pessoas não sabem usar através, as pessoas não sabem usar onde, né? São, por exemplo, o crime veiculado através de denúncia anônima. Tá errado isso. O através não pode ser usado nessa circunstância. O crime foi veiculado por meio de uma denúncia anônima. Então são detalhes que eu corrijo na correção individualizada, que eu mostro para você o erro, coloco inclusive referências de site para vocês estudarem o tema. Enfim, além de todo o direcionamento que eu faço na peça, né? Eu vou analisar, por exemplo, para delegado Pará, se o seu nível de persuasão está bom, se não está, pontos que você precisa trabalhar, vícios de linguagem que você precisa se libertar, né? Então essa é a importância da correção individualizada, tá? E eu tenho certeza que faz toda a diferença, tá? Tem de repente dificuldade para pagar, né? Eu quero que todos vocês façam. Se está com dificuldade, vem, conversa comigo, que a gente tenta fazer alguma coisa aí para facilitar isso para você, que a ideia é sempre de vocês performarem no melhor que vocês podem performar no dia do concurso público, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma ponta aqui da minha lista que eu coloquei aqui para falar com vocês, para a gente dar sequência. Vamos lá. Boa, excelente pergunta aqui. Professor, distribuição de linhas. Quantas linhas que eu posso deixar nos fatos? É muito comum, concurso público, trazer uma digressão fática absurdamente longa, com muito conteúdo. O treinamento, inclusive, nesse ponto é essencial. Mesmo que você não tenha, às vezes, condições de pegar o curso com a correção individualizada, ainda assim ele tem sem correção individualizada, né? Porque é importante treinar. O treinamento é o que vai trazer a sua exata noção de distribuição de linhas. Quantas linhas para o preâmbulo, quantas linhas para o fato, quantas linhas para o direito, quantas linhas para o pedido. Por exemplo, se for uma interceptação telefônica, só a parte do pedido vai tomar umas 40 linhas, porque é detalhado. Por outro lado, certas peças você vai ter que trabalhar mais a parte do direito. Então são pontos que a gente não tem como falar em abstrato, mas você precisa treinar, até porque às vezes você tem uma letra maior do que uma outra pessoa, mas você precisa, acima de tudo, treinar. Não tem como você chegar no dia do concurso sem ter treinado, sem ter feito peças práticas, tá? Exatamente, né? Vale, como o colega colocou aí o Diego Alves. Vale falar que o posto que, tantas vezes utilizado no meio do jurídico, né, possui natureza concessiva. E um outro exemplo que eu vejo muito, vez que, tal, vez que. Vez que é uma expressão que não existe no português, né? É uma vez que. E vários outros detalhes. Nós temos muitos vícios de linguagem. Então são pontos que você precisa tomar cuidado. Beleza, pessoal? Já vou caminhando para o nosso final aqui, tá? Os pontos centrais, principais pontos, eu acho que a gente já trabalhou aqui hoje. E pode deixar dúvidas. Se qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo. Sobre o curso, eu estou aqui à disposição de vocês. O curso tem início em janeiro. Não vou passar agora Natal, né? E Ano Novo, colocar vocês para fazer o curso agora, né? Então o curso tem início em janeiro. E a ideia é sempre ajudar, tá? Estar aqui com vocês para crescermos juntos. Quero vocês no cargo que eu ocupo hoje. Quero ver vocês, cada um de vocês, como delegado de polícia, né?
Em breve, inclusive, vai ter o concurso também para delegado da Polícia do Espírito Santo. Acredito que no próximo primeiro semestre do ano que vem. E o curso ele está disponibilizado para vocês até junho do ano que vem. Todo o material vai estar disponível para vocês, tá? Seja do curso com correção individualizada ou sem correção individualizada, o curso vai estar disponível até depois de meados do ano que vem. E o curso tem duração de quanto tempo, né? O curso, ele com correção individualizada, o conteúdo em si, ele vai ficar disponível para vocês. Mas o curso mesmo tem duração de aproximadamente 7 semanas, se eu não me engano, quase 2 meses que dá no total, tá? Então, considerando a correção individualizada nesse período, mas o curso por si só ele vai ficar à disposição para vocês, não tem limite de utilização de tempo, tá bom, pessoal? Então já vou indo para o meu final. Agradeço imensamente por estarmos aqui até agora. Acredito que essa live, esse nosso bate-papo foi fantástico, né? Trabalhamos muitas dúvidas de vocês, vários pontos que eu sei que são de dificuldade. E qualquer dúvida que vocês tiverem dessa live, de alguma coisa que eu coloquei aqui, de algum outro ponto que você queira trabalhar, podem ficar aqui à disposição, podem mandar mensagem, podem me mandar no WhatsApp, no meu site tem meu WhatsApp, podem ficar à vontade que eu estou aqui para ver vocês, cada um de vocês como delegados de polícia, beleza, meus amigos? Um grande abraço e uma boa noite a todos. Lembrando, no que precisar, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.